Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. Olha, eu vejo bem, tu aqui é que és ceguinha. A minha convidada, Alice Fernandes, 52. Meio século mais 2, quase mais 3. Nesta altura diz que já não tem, ninguém tem os 3, não é? Mas eu estou quase a fazê-los. 53 anos. cheguei antes do combinado. Alice estava a dar uma voltinha a pé com a amiga Benta. Não demorou. A tarde estava bonita, convidativa, para uma conversa a duas, emanadas por estes magníficos raios de sol, depois de dias tão cinzentos. Eu nasci na Vila de Montalegre, abaixo um bocadinho dos bombeiros, naquele espaço onde fizeram multiusos, do lado de cá, e numa casa que era uma casa das antigas, o telhado era telha de metro, que era o colmo, e foi aí que eu nasci. Uma infância com brincadeira, com risos, que já não há hoje, não é? Porque os pequeninos ficam em casa com medo, e foi assim uma infância, digamos que filha de pais pobres, mas feliz. Recordo aquele tempo que se fazia a macaca na estrada, na beirinha da estrada. Jogava-se à macaca, jogava-se às cordinhas, o subir os penedos para ir para a escola, descer os penedos a correr por ali abaixo quando vinha da escola. Era esse tempo de menina. É bom tempo. Para Alice, esta é a cor que lhe é mais familiar, o cinzento, desde que perdeu a visão, há cerca de 30 anos. Eu ceguei aos 3 anos da vista esquerda com sarampo, um grau muito grande de miopia na vista direita, e a miopia provoca o descolamento de retina, excesso de nervos, ajudou muito o mau ambiente que eu tinha, em que vivia também, e tudo isso ajudou a acelerar o processo de cegueira. Mas sou a única na família, não há mais ninguém. E não quero que haja, que eu sou muito invejosa, não quero mais ninguém. Sozinha, só eu. Os maus bocados foi com 20 anos, quando de repente fico cega, depois fiz uma operação, nunca mais consegui ler nem escrever, só as letras garrafais, e depois com 33 anos, ficar como estou agora, completamente cega. E como se aceita este destino? É assim, se eu disser aceitei, qualquer pessoa que segue com a minha idade, ou mais velho ou mais novo, não aceitamos. Há uma revolta grande, porque eu. Mas temos que aprender a conviver com o que se nos apresenta. Como um paraplégico que fica numa cadeira de rodas também se adapta à situação em que está. E nós cegos temos que nos adaptar à situação em que estamos. Não aceitamos, mas não temos outra saída mesmo, e temos que seguir a vida em frente. Não fazer maluqueiras como tentativas de suicídio, isso nem pensar, ninguém faça isso, porque viver é bom. Eu costumo dizer, olha, não beijo mais a palpa e vou ao mesmo sítio, pronto. Não vale a pena, não vale a pena por ter uma vida, não temos esse direito, só Deus é que pode fazer isso. Há sempre alguém pior que nós em algum canto do mundo. Que cor pintou na altura para o seu futuro? Era negro, muito negro, ainda mais negro que a minha cegueira, porque não tinha casa, não tinha nada, pronto, e sabes que uma pessoa cega sem poder trabalhar, a minha casa, onde é que eu vou acabar, como é que o meu filho vai ficar se eu morrer? Há assim muitos pensamentos, muitos sonhos que ficaram para trás, e graças a Deus, e ao meu filho também, apoiámos-nos um ao outro, temos a nossa casa. Não é a casa que eu queria, mas é a casa que eu posso ter, e pronto, e olha, em parte deles, à minha maneira, resolvi. E aí está, tu perguntares-me como é que eu dou volta à vida, para viver assim, ter esta força de vontade. Porque se eu olho para ti, não te estou a ver, está tudo escuro. Não é escuro, mas pronto, é um cinza muito carregado, muito. Imagina tu a ver a rua através de uma cortina um cinzenta muito pesado. E se eu me agarrar a esse cinza carregado, eu fico mais cinza que o próprio cinza carregado. E eu não quero. E que memórias tem do tempo que via o mundo a cores? Lembro-me do meu filho até aos 18, 19 anos. Desde que fiquei cega, a partir de que fiquei cega não. Sei que é bonito, tem os olhos lindos,
E peço a Deus que lhes conserve sempre assim, com a vista que têm, que eu costumo dizer que ele que encontra uma agulha no palheiro, a ele e a todos vocês que têm boa vista, que Deus vos ilumine, que continuem assim pela vida fora. É bonito ver. Naquela tarde, conversamos muito, disse-me que se tornou leitora desde que cegou. Eu li mais livros desde que fiquei cega do que enquanto vi. Eu gostava de ler, só que não tinha... Sabes que os livros são caros. E há 18 anos, 19, 20, eu há 32 anos atrás não tinha dinheiro para comprar livros. Porque os livros são caros. E não tinha tanta facilidade como temos hoje os cegos de ler. E há livros muito bonitos. Há pessoas que leem, gravam, põem na internet, que há uma página que é o Vision Box. Tem lá livros em áudio, livros em escrita digital. Nós vamos lá, tiramos para o nosso computador e quando nos apetecer vamos lá ler. Livros bonitos. Enquanto via não tinha possibilidades. Depois ceguinha vira-me leitora, bonito. Livros lindos, lindos, lindos. Uns livros que me fascinaram muito foi sobre a Segunda Guerra Mundial. A atrocidade que aquela gente passou. Ainda nós dizemos que somos infelizes, somos tristes. Leiam livros sobre a Segunda Guerra e vejam que é realmente ter uma vida triste, horrorosos mesmo. Horrores que aquela gente passou. Mas são livros bonitos. Eu ultrapasso alguns dos limites. Eu não troco as voltas à vida, a vida é que me trocou as voltas, então tento assim manipular um bocadinho as voltas que a vida me deu. Temos de ter coragem. Parar a morrer, 52 anos, sou muito nova para isso. E continua a vida. Diz ela que há 40 anos atrás as escolas não estavam capacitadas para poder responder minimamente a quem era diferente. Valeu-lhe a professora primária que lhe ensinou o beabá do mundo das letras. Sabes que eu quando comecei na escola primária, hoje já os professores entendem melhor, já apoiam mais o deficiente. Há 40 anos atrás só houve uma professora que me entendeu a minha deficiência. Já morreu, está no céu, e foi uma pessoa que me ensinou o que eu sei. Depois, na preparatória, os professores não tinham a mesma sensibilidade para quem era deficiente. E não via para o quadro, e foi aí que me levou a desistir a continuação dos estudos. É absolutamente fabuloso o potencial humano que há na nossa região. Pessoas tão ricas que tanto teriam para dar à nossa sociedade, mas o destino não permitiu que assim fosse. Tenho conhecido algumas, mas agora falo da Alice. Desde pequena que sonhava estudar para poder ser professora ou enfermeira. Havia dois sonhos que eu tinha. Eu acho que já disse isto uma vez, não sei o que é que foi. Era estudar, depois, pronto, chegamos a um ponto que não vale a pena estudar mais. Era ou professora ou enfermeira, que eu queria ser, nem uma coisa nem outra. Pronto, a vida continua. Poder trabalhar continua a ser um dos sonhos de Alice. Gostava, sei lá, qualquer coisa, olha, sei lá no que, se eu pudesse trabalhar em qualquer coisa. Desde que o dinheiro seja ganho, um ordenado ao fim do mês, de cabeça levantada, qualquer trabalho é digno. Até limpar sanitas, limpar casas de banho, isso é um dinheiro digno como ganha um empregado de escritório ou qualquer outra pessoa, qualquer coisa. Fala do desemprego que afeta a região e também da discriminação que os deficientes têm no mercado de trabalho. E depois nós aqui em cima, interior norte, a discriminação e a falta de emprego para nós. Porque para ter um cego aqui em cima, para ter emprego, tem que ou ter muitos estudos, ser um doutor advogado e mesmo assim não sei se a faria, ou ter padrinhos para os ajudarem. Se calhar estou a ser pesada no que digo, mas é verdade. Eu já cheguei a procurar-se voluntariado. Disseram, não sei como é que isso se faz, porque há cegos que, sei lá, no centro de saúde, nos bombeiros, num lar, um voluntariado, atender telefone, por que não? Dizem que eu até levo jeito para a coisa e gostava de fazer isso. Porque escrever isso, o trabalho que dei para andar, isso já não é para mim, mas um voluntariado gostava de fazer.
É uma revolta porque tanto trabalha a mulher que vê, como trabalha a mulher cega, porque eu não trabalho com os olhos, eu trabalho com uma agulha, ou duas, porque esta camisola que tu estás a ver foi o que fiz, e se tu a fizesses ficava feita do mesmo jeito, e não são os olhos que trabalham, são as mãos. Só que as pessoas não entendem isso, e o cego ainda é coitadinho para muita gente. O cego trabalha no computador, sinto como uma palermice de todo o tamanho, porque ninguém está livre do coice do burro. Todo o que vê, é mais fácil uma pessoa que vê ficar cega que eu ficar um dia a ver, e todos estamos sujeitos ao mesmo. Ninguém diz assim, a mim não me acontece. Pois é, não acontece hoje, mas amanhã ninguém está livre. Pode acontecer. Portanto, aceitem os ceguinhos, coitadinhos, como nós somos, com naturalidade, porque somos seres humanos, seres vivos. Alice passa os dias a fazer outro tipo de trabalho voluntário, ao telefone, a dar apoio a outras tantas pessoas que padecem de doenças, muitas delas incuráveis. Falar ao telefone, com amigos de todo o país, amigos do Brasil, e nós passamos assim tardes inteiras, pela noite fora. Aí está, se calhar, a maneira de não me sentir tão só, porque não há solidão. De uma maneira ou de outra estamos acompanhados, acompanhamos-nos uns aos outros, e é uma maneira boa de passar o tempo. Se calhar, se muita gente que vive só, não importa a idade ou deficiência, mas que estão sós, não têm onde passar o tempo, estão ali, sei lá, a pensar maluqueiras, se pegassem no telefone, discassem o número, e há sempre alguém pior que nós, e apoiar essa gente, falar com pessoas, ocupavam bem o tempo. Vamos lá pegar aqui no telefone. Caraças. Para entrar, o seu número de utilizador é 1130. De momento, só existe um outro participante na conferência. Agora vamos lá aqui. Boa tarde. Olá, Alice. Oi, Jaqueline, estás boa? Ai, eu gosto tanto quando você passa aqui e me dá uma boa tarde. Tão linda, está tudo bem contigo? Tudo, Alice. E a nossa Sofia? A Sofia hoje para acordar foi um custo. Teve a ver as chiquititas. Há muito tempo que são as mesmas, horas seguidas as mesmas, e depois há pessoas que entram de novo. E depois uma pessoa chega agora, diz-te boa tarde, faz a operação do asterisco 3, vai para outra sala, mas entra outro, olá, boa tarde, como estás, está tudo bem? É baseado nisso. E é assim as nossas conversas. Sim, senhora, é assim que eles passamos o tempo. Já mostrei um bocadinho do que é a linha, vês? Só que à noite tem muita mais gente, tem salas com mais gente. Às vezes tem salas que têm 40, 30, 20 e tais linhas ali dentro, pessoas a ouvir, uns a falar, outros na escuta. Esta é uma linha que quebra a solidão. Digamos que quebrada por essa linha, sim, solidão sim. Porque há muitas pessoas que veem, porque a cega sou eu, não é, que eu costumo dizer, e que vivem um estado de solidão maior do que eu. É verdade, como é possível, não é? Mas já pessoas a chorar me disseram, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo da solidão. E eu digo, se tiver que ficar só, graças a Deus, tenho como ocupar o tempo. Ler um livro no computador, o meu crochê, o meu tricô, ajuda-me a ocupar o tempo. Só estou sem fazer nada se eu quiser, mas nem todas as pessoas pensam assim. Passamos uns aos outros, temos um número que é o 210 99 66 62. Depois, ao entrarem dentro desse número de telefone, tem umas operações que se faz lá dentro. Encontra-se muita gente de vários países sim, porque há brasileiros que estão imigrantes na América, daqui dentro do país, Monte Alegre, Chaves, Porto, Braga, Lisboa, Vila Real, há todo o país. É bom, temos pessoas nos hospitais a quem nós apoiamos, só na conversa. Como está melhor. Não é associação nenhuma, ali não tem associativismo nenhum, somos nós mesmos que, com a boa vontade, fazemos isso. Para Alice, há outros males que podem ser maiores do que simplesmente não poder ver o mundo. Psicológicas, que sim, porque são mais eficientes que nós. Porque nós temos a força de vontade de seguir em frente. E aquele que vê,
mete-se, fecha-se na solidão e é muito pior que nós. Como há mulheres que dizem, eu tenho que ter um homem para ter uma companhia. E eu digo assim, será que um homem na vida de uma mulher é a companhia ideal? Não temos outras maneiras de ter companhia? Para mim não há solidão. Que memórias guarda Alice, a cores, da terra que a viu nascer? É assim, eu por aquilo que conheço de Montalegre, às vezes eu vou ali com a minha vizinha, com a Lourdes, e ela diz assim, sabes onde vais? Eu digo-lhe, vamos a chegar ao centro de saúde. Eu, dentro da minha cabeça, faço um desenho. Talvez não seja o desenho correto, mas é a minha maneira de ver Montalegre hoje. E gosto de Montalegre. Já falaram cá o pavilhão multiusos? Sim. Já lá fui várias vezes. Só que eu tenho saudades até da outra parte, da parte de cá, do multiusos, que foi onde eu nasci. Estragaram tudo. Podiam lá deixar uma casinha daquelas velhinhas antigas onde eu nasci. Botaram tudo abaixo, foi tudo abaixo, os penedos, aquilo tudo foi tudo abaixo. Tenho saudades quando passo por ali. Foi ali que eu nasci, foi ali que eu cresci. Sabes que o cantinho onde nós nascemos e crescemos deixa-nos saudades. E deixa também algumas sugestões. Olha, tu sais daqui, ao passar a ponte, tens ali aquelas entradas para as garagens. Aquelas rampas estão muito mal feitas, não são rampas, são degraus no próprio passeio. Depois, quando começa um passeio, haviam de ter uma rampazinha e na parte de cá do centro de saúde, ali onde era o armazém da cooperativa, ao descer o passeio é um degrau autêntico, muito fundo. Depois vais lá para cima, para a vila, os degraus, o sobe e desce dos passeios. Tudo bem, há poucos cegos, eu sei que sim. Eu sei também que as barreiras arquitetónicas são muitas. Depois lá em cima, ao passares Nova Era, em frente à junta de freguesia, tens ali degraus, pelas rampinhas. E tens o próprio tribunal, a Câmara, as finanças, a junta de freguesia, não tem acessibilidade nem para cegos, nem para paraplégicos. Porque não há uma rampa, não há um elevador, não há nada que nos facilite. É assim, eu subo e desço, na boa. Não desço como tu, que desces e sobes a correr, mas devagarinho eu subo e desço os degraus. Mas para uma cadeira de rodas é muito complicado isto. Deviam pensar mais um pouquinho, até porque a população está a ficar muito envelhecida, e deviam pensar nos deficientes e nos idosos também. Porque eles também são seres humanos enquanto vivos. Porque se eu olhasse só ao meu caso, estava a ser egoísta. E eu não sou egoísta. Eu lembro-me de mim, do idoso que tem 80 anos, quer ir tratar de um documento à junta de freguesia. Aqueles degraus todos, primeiro que eu lá cheguei, coitadinho. Nas finanças, a mesma coisa. No tribunal, exatamente o mesmo. Lembro-me também desses. E daquele que usa uma cadeira de rodas e que, infelizmente, não pode ter acesso, como tem uma pessoa, até o cego, tem mais limitações, o paraplégico que temos nós. Lembrem-se dessa gente. É um computador normal, estás a ver? É igual ao vosso. Só tem depois aqui um bicho falante dentro. Que barulho é esse? É este, hã? Que barulho é esse? É o Jorge a ler o que lá está na tela. E como é que consegue perceber? Estou habituada a isto. Olha aqui. Daniela Stila Mar de Novo. Este livro é o próximo livro que eu vou ler. E agora vou sair daqui desta pasta. Sala de leitura. Tenho aqui 2 livros descompactados. Tenho aqui Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Pronto. É uma pessoa espiritual, Alice? Não acredito muito nisso, mas pronto. A alma é iluminada por Deus. E eu acredito em Deus, não acredito no homem. Se me disserem assim, e os senhores padres que se me ouvirem, desculpem-me, mas é como há um amigo brasileiro que diz assim, o homem é um comedor, come feijão como eu. Então é assim, os padres comem batatas como eu. E eu no homem não acredito, acredito em Deus. Já me perguntaram assim, acreditas na Bíblia? E eu digo assim, a Bíblia foi feita por homens. E o homem escreve aquilo que quer. Eu acredito em Deus,
porque em Deus é crer sem ver. Então acredito nele, e se ele põe à prova os filhos que mais ama, eu sinto-me privilegiada nisso. Desculpem-me, senhores padres, mas eu não gosto de vocês, são mentirosos como eu. Vocês comungada. Ai, a Nossa Senhora de Fátima que nos ajuda a todos. Às vezes falha a luz nos olhos, mas temos a luz na alma, dada por Deus, é muito bonita a luz da alma. Agora temos aqui uma maneira no computador que nos lê o livro todo seguido, o próprio JAWS do computador. E agora vamos ver um bocadinho ao Facebook. Agora vamos às publicações que fazem as pessoas. Este é um pedido de amizade. Não sei quem é, não peço, porque pronto. Também não sei quem é. Boa tarde, Alice, está bem. Cristina Figueiredo. Isto é uma amiga de Lisboa que eu conheço pessoalmente, que está revoltada com algum dos amigos, ser sempre a mesma, mas é-lhe bem feito. Vamos ver o que ela aqui escreveu, e tu vais ver que isto está escrito em francês. É batatas com salsichas e não sei o que mais diz aqui. Em francês. Em francês, sim. Então vou ter que adicionar no Facebook. Mas a Rádio Montalegre já lá está. Mas sou eu, Maria José. Tenho a Ana Sofia Antunes, a ministra do... Torna-se por vezes difícil traduzir o sentimento da palavra saudade. Gostava era, sabes, veja aqueles terrenos ali em frente. Gostava de ir para ali agora no mês de abril, semear batatas. Pegar numa cesta de batatas, semear batatas, vir depois de setembro apanhar batatas. Gostava tanto de fazer isso. Fazia isso quando era menina? Sim, sim. Antes de ter ficado cega fazia isso. O que é que sente mais falta de fazer? Fora de casa um tudo. O ter liberdade de ir onde quiser, o fazer essas coisas como, sei lá, olha, quando vem o setembro apanhar amoras, que é uma coisa tão simples que vocês fazem com tanta naturalidade. São assim pequeninas coisas que se calhar não prestam para nada, mas que eu sinto falta de fazer. Sente-se muita falta disso. E no fim, há mais alguma coisa a acrescentar, Alice? Não sei, eu acho que disse tudo. A não ser que queiras perguntar mais alguma coisa. Eu gostava que o mundo fosse feliz, que toda a gente tivesse saúde, principalmente. E que nos dias de hoje, ninguém, em qualquer parte do mundo, tivesse falta de um pedacinho de pão. Porque é muito triste sabermos que há crianças a passar fome, idosos a morrer com fome, abandonados, e que quem tiver um idoso em casa, a carinho, faça tudo por ele, porque o idoso de hoje somos nós amanhã. Nunca se esqueçam disto. Quem despreza hoje um idoso, despreza-se assim no amanhã. Olhem por nós, não tenham pena do deficiente, tratem-no de igual para igual, porque nós somos iguais. E como tu vês, já viste aqui, que eu vejo no Facebook, ou estás a ver, a minha maneira de ver é uma força de expressão. Consigo escrever no Facebook, não há limitações para nós, assim nós queiramos. A deficiência só nos dá uma percentagem de limitação, que é o andar na rua e escrever e ler, mas temos aqui, mostrei-te maneiras de ler, 2 pelo menos. Não tenham medo a qualquer tipo, a qualquer obstáculo que a vida lhes ofereça, porque coragem, sigam em frente, levantem a cabeça e lembrem-se que os depressivos é para os ricos, não é para quem é pobrezinho. Não digo rico de dinheiro, mas rico de espírito. E vamos ser ricos e vamos enfrentar as adversidades da vida com coragem e designação. Estamos praticamente no final da emissão desta semana do Vozes do Povo. Como já disse, é absolutamente fabuloso o potencial humano que há na nossa região. Pessoas tão ricas que tanto teriam para dar à nossa sociedade, mas o destino não permitiu que assim fosse. Tenho conhecido algumas, mas falo da Alice, desde pequena que sonhava estudar para poder ser professora ou enfermeira. Nasceu uma menina normal, mas quis a vida que o meio pelo qual contemplava o mundo fosse apagando as velas
uma a uma, até perder de vez a visão. Diz ela que há 40 anos atrás as escolas não estavam capacitadas para poder responder minimamente a quem era diferente. Valeu-lhe a professora primária que lhe ensinou o beabá do mundo das letras. No ciclo, via mal para o quadro, mas também ninguém se importou com isso. Baixa os braços no meio de uma família humilde e diz adeus àquilo que um dia sonhou vir a ser. Uma pena. Se tivesse seguido os estudos, teria dado uma boa professora. Tem um bom raciocínio, sabe pensar e vê um pouco mais além do expectável na sua realidade. Alice é inteligente e tem vontade de trabalhar. Fala do desemprego que afeta a região e da discriminação que os deficientes têm no mercado de trabalho. Hoje, gostaria de ser telefonista. Até dizem que tenho jeito para a coisa, diz. E eu digo, não duvido. É educada, tem boa colocação de voz e é também desenrascada. Passa os dias a fazer outro tipo de trabalho voluntário ao telefone, a dar apoio a outras tantas pessoas que padecem de doenças, muitas delas incuráveis. A pior de todas provavelmente será o maior flagelo do século, a solidão. Quando se diz que as telhas encobrem muita coisa, no bairro Albino Fidalgo, em Montalegre, guardam um diamante bruto de seu nome, Alice Fernandes. Sonho de que Deus me dê saúde a mim e aos meus, a minha irmã e os meus sobrinhos, o meu filho, viverem uma vida tranquilinhos, com saúde, com paz, que sejam felizes. E qualquer um de vocês, muito amor no coração. Consegue-se tudo.